Irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos mais uma aula, né? Aula de número 3. Nós vamos falar de sílabas, sinais diacríticos e pontuação, tá bom? Nessa aula nós queremos saber identificar as sílabas de uma palavra, conhecer os sinais, né, esses sinais diacríticos, aprender a pontuação do grego, koiné, identificar as sílabas dentro das suas classificações, saber diferenciar uma sílaba breve de uma sílaba longa, a diferença que tem. Ok? Mas antes, vamos voltar ali no alfabeto, vamos dar uma revisadinha no alfabeto. Agora na parte minúscula, na aula passada nós vimos maiúsculo, né? Agora vamos ver aqui as letras do alfabeto grego minúsculo, tá? Bom, aí está. Alfa, né, som de A, o mesmo som de A em amor, né? Beta, tá, que é o mesmo som de B em bela, né? Gama, o rama, tá, é quase um som de R, tá? É gama, mas é um G bem arranhado, tá? Gama é o mesmo som de G, lembrando que o gama sempre tem som de G, 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 igual Gu. Nunca aquele som de J, de Geraldo, você escreve com G, mas é som de J, tá bom? Não tem som de J, né? Não tem esse som de G no grego. Nem em uma língua antiga, né? Nem no hebraico, nem, tá? No caso é G, sempre, tá? G, 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 Gogu. E ele parece o nosso Y, tá vendo lá? É só guardar aí a diferença. Depois delta, delta, que tem som de D, dado. Epsilon, eu tenho som de E. Tá vendo que ele colocou aqui bem frisado o E acentuado. Esse material aqui é bem adequado porque isso leva em consideração o grego koiné e não o grego moderno, que é diferente um pouquinho, tá bom? Então o E é o epsilon, E. Se fosse o E, era eta, que tá mais embaixo ali, tá vendo? Ó? Parece o N minúsculo. Tá? Nós temos 7 vogais em grego, tá? Temos o A, E, I, O, U, como no português, mas acrescenta-se o E e o O, que eles têm esse som sem acentuação, tá? E dentro das próprias palavras tem algumas regras e tudo, por isso que é necessário essas outras duas vogais que têm o mesmo som do outro, só que é acentuado. Tá? Veja aqui, o epsilon, que é o som de E, e o eta, que é som de E, tá? Aqui no meio dos dois nós temos o zeta, tá? Então é epsilon, zeta, eta, teta. Quando a gente decora isso, fica bem na sequência, né? Epsilon, zeta, eta, teta, fica legal até, tá bom? O zeta tem um som de Z, tá? Como o nosso Z aí, ok? E o teta, né, tem um som de T, D, né? O T meio prensado na língua como o TH do inglês, tá? Mas a gente lê mais teta para ficar mais fácil a leitura, tá? Mas a pronúncia adotada aqui, porque nós adotamos a pronúncia erasmiana, tá? A pronúncia do grego koiné foi praticamente perdida aí com o passar do tempo, tá bom? Nós já vimos isso na aula passada. Depois vem o iota, que é o som de I, né? Como irado, tá? O K tem o som de K, né? Como em kiwi, K, tá? Como kiwi aí. O lambda tem som de L, como em lápis, né? O mi, é quase o U do alemão, tá? O mu, tá? No alemão escreve mu, mas fala mu, tá? O mi é mais ou menos isso, tá? É o M, mas sempre com a sua vogal correspondente, né? Parecido com o macaco, tá? O nu, do mesmo jeito do mi, tem o nu, tá? O ni é o som de N, tá? E ele parece a nossa letra V minúscula, tá? Mas ele tem som de N, tá? Quando ele aparecer lá, ele tem som de N. Depois o xi, né? Como um táxi, é mais ou menos o som de KS, tá?
táxi tem um som de KS aí, não tem? O X tem um som de KS. Depois vem o Ômicron, olha o acento lá, como em pó, Ômicron, é o O, tá? Porque o O é ômega, tá? O O é Ômicron, só para relembrar aqui. Depois vem o Pi, tá? Tem o som de P, como em paca, tá? O Rho, esse é o que costuma dar mais entrave na hora de fazer a transliteração, porque ele parece o nosso P, mas ele é o R, tá? Como em rato, tem a função do R, tem o som de R, mas parece o nosso P minúsculo, tá? O sigma tem uma observação para fazer aqui. O sigma tem duas formas, tá? Tem a forma quando ele vem em qualquer posição da palavra e uma forma única quando ele vem no final. Se ele estiver no final de uma palavra e aquele sigma entre parênteses ali. Se ele estiver em qualquer outra posição, no início, no meio, é aquele outro lá do início, tá bom? Então, o sigma tem uma única letra do alfabeto grego que tem uma forma diferente quando vem no final das palavras, ok? Depois vem o tal tem um som de T, né? Obviamente, é bem próximo, né? Bem próximo do nosso, né? Depois vem o Y, que parece o nosso U, né? Como eu já falei lá na outra aula, o Y não é uma vogal, ele é uma consoante, apesar de que ele tem som de vogal. É isso que eu queria dizer, tá bom? Tem um som de I, uma yakisoba, né? Ia, aí tá, tem um som de I, só que ele é uma consoante, como o nosso Y também é uma consoante, tá? Nos ditongos ele tem som de U, não se esqueça. Aí ele vai para aquele, quando é ditongo, quando é em duas vogais juntas, tá? E ele é um delas, ele vai ter, o som dele vai ser o som de U, tá? Nos outros casos ele tem som de I. Depois vem o Fi, tá? Como em faca, é o F, né? O Fi, é o F, tá? Depois o C ou Q é o Ki, tá? Como em Cristo, tá? O X ali, né? É o Ki, tá? Depois vem o Psi. O Psi também usa três letras para formar ele, é Psi, né? P-S-I, Psi, tá? Como em psicologia, é aquele tridentezinho ali. Depois o ômega, tá vendo que ele é acentuado lá, tá? Então o alfa é o primeiro, o ômega é o último. Alfa e ômega, tá? O princípio e o fim. Ele começa com alfa e termina com ômega. Então, as letras do alfabeto grego começa com alfa e termina com ômega, tá? Muito bem. Então vamos lá para a nossa aula de sinais, né? As sílabas, tá? As sílabas são fonemas, né? Um grupo de fonemas que se pronuncia por uma só emissão de voz. Como no português, né? Cada fonema é pronunciado diferente, né? Já é um fonema, né? Usamos duas letras, formou uma sílaba, né? Então, o fonema é formado por sílabas, tá? E tem algumas regrinhas, não são tantas como em português, mas tem algumas regrinhas, tá? Só para saber também, porque aqui para leitura isso não vai alterar muito, né? Vai alterar quando você, né, não souber o som que a letra produz, que aquele fonema produz, tá? Então só nesses casos, e são pouquíssimos, né? Então a sílaba é uma unidade sonora de uma palavra, é um som, né, uma união de sons que se pronuncia de uma só vez, uma só emissão de voz, tá? Da junção dessas sílabas, você obtém um vocábulo ou uma palavra, tá? Então, quando você tem um grupo de sílabas, né, tem palavra que é uma sílaba só, tem duas sílabas, três sílabas, mas quando você junta isso, tem uma palavra, né? Ou vocábulo, que é a mesma coisa, tá? É a mesma tradução. Aqui tem algumas sílabas para treinamento, tá? Ba, be, be, bi, bo, bo, bu, bu. Esse vocábulo, né?
Aqui, ele vai ser, quando esse ditongo aparece, ele vai ter sempre som de U. Então, esses dois aqui tem som de U, ó, iguais, tá bom? O OU tem o mesmo som de U. Então, isso é só para treinamento, vocês treinem aí, né? Tá aí no seu material, tá? Para treinar a falar. Nós temos, do mesmo jeito que em português, né? Nós temos monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, tá? Onde monossílaba é uma, dissílaba é duas, trissílaba é três e polissílaba é mais de três, tá? Então, os monossílabos, tá? Você tem junto numa sílaba só, né? Mono, só tem uma sílaba, tá? Como você vê aqui, ó, tá? O G, veja, aquilo ali tem um som de G e o ETA tem som de E, não é epsilon com som de E. Então vai diferenciando. Esse de baixo aqui é o epsilon, esse de cima aqui é o ETA, tá? O ETA tem som de E, tá? Então aqui é G, E, G, G. Lembra que eu falei para vocês? Gá, Gé, Gui, Gogu? Ele sempre vai ter esse som. Mesmo que tenha um E junto, ele não vai se chamar G, vai chamar G, tá? Então, G significa terra, tá? A tradução é terra, a pronúncia é G, tá? G significa terra, tá? De, veja, aqui já é o epsilon, então é o E, tá? Para nós aqui, com um acento, né? E lá vai ter as regras do acento, vou mostrar para vocês também, mas ele nunca vai ser E, o epsilon, vai ser sempre E, tá? E é o eta, tá? Então, para o E e para o O, vocês já sabem, né? Ele já tem uma letra específica, uma vogal específica para aquele som, tá? Se preocupem mais com os outros. Então, D seria o D e o eta, no caso aqui é D, tá? Que é D e epsilon, tá? Isso é o E ou mas, né? A tradução é isso aqui, tá? Vai se pronunciar de, tá? O ei, isso muda muito, né? É uma conjunção, né? Se pronuncia ei, a tradução é se, tá? O ek, né? É para fora, né? Significa o de, né? Para fora, tá? Pronuncia-se ek, tá? Então, isso são monossílabas, tem uma sílaba só. Os dissílabas, que tem duas sílabas, tá? Ó, aqui o para fora, aqui o para cima, ó. O para, né? Ali era o de, e aqui é o para, tá? Avá, né? Pronuncia aná, tá vendo? Parece avá, mas é aná. Tô chamando a atenção para vocês aqui, porque esse Vzinho não é o V da letra do português, tá? É o N, vou estar lá no alfabeto para vocês verem, tá? É o NU, olha ele ali, ó. Ele tem som de N, como em navio, então é aná, aquele vocábulo lá, aquela frase lá, tá? Aquela sílaba, desculpe. Bom? Então, aqui, então é aná, olha, parecendo avá, mas é aná, tá? Então, depois vem o batis, tá? O B, né? O beta, tá? O alfa, teta, e vai formando. Oh, espera aí, ó. Deixa eu só lembrar vocês que o S, sigma, ele tem uma forma exclusiva quando ele está no final de uma palavra. Então aqui, ó, se ele tivesse em qualquer outro lugar, ele tinha outro desenho, aquele outro que eu mostrei para vocês lá em cima. Então, vamos lá. Beta, alfa, teta, y e sigma, né? Batis é dessa palavra que é a raiz da palavra que veio o baptismo, tá? Batis é profundo, né? Para a gente ver que o batismo tem a ver com a profundidade ali, tá? Mas é a raiz original da palavra, né? Profundo é batis, que originou a palavra baptismo, né? Batismo é bapete, baptismo no grego, tá?
Tá? Até nas outras aqui nós vamos ver, tá? Depois vem as trissílabas, que tem 3 sílabas, tá? Agatos, tá? Olha lá, o G, né? O gama, lembra que é sempre G, né? Agatos, o teta, tá? O ômicro e o sigma. O ômicro é o O acentuado, né? O O é aberto, né? O mais fechado é ômega. O aberto é ômicron, tá? Então aí ele é separado as sílabas, né? H, tos, tá? Isso traduzido é bom, tá? E se transliterado é agatos, tá? Aqui, ó, baptizo. Lembra que eu falei para vocês que tem o P e o T, né? Beta, alfa, esse pi, né? Tem o som de P e o T, né? O I, o Z e o O. Então aqui seria batizou, batizou, tá? Não é batizou, é batizou, tá? Por causa do ômega que vem no final aqui, tá? Aqui não dá para a gente ver, ó, tá? Mas numa palavra dessa, quando ele vem lá no final, nem faz muita diferença, né? Batizo, tá? É bem fechado falar desse jeito, tá? Então, aqui também, olha, separado as sílabas, ó. Separou as duas consoantes, né? BAP, vem de cá, o ti e o zo, tá? É assim que funciona. Quando for polissílaba, né? Polissílaba, aqui vem, aqui, opa, passei aqui. Amartolos, amartolos, tá? Amartolos. Aqui então temos o A, temos o mi, que é o M, tá? Outro A, ama. Aqui é o R, tá? No lugar do P é o R, porque esse aqui é o R do grego, tá? O T, né? É o O, tá? E o L e o O e o S, o sigma, tá? Então é o O fechado, tá? Pecador. Amartolos, amartolos, tá? Mais ou menos assim. E depois vem aqui apóstolos. Veja que a palavra termina com S, mas não é plural, são singulares. A palavra é escrito desse jeito, tá? Nem sempre a palavra que termina com S é plural, né? No português isso acontece também. Tem muitas palavras que terminam com S e, no entanto, pode ser singular e não plural, ok? Então aqui é apóstolos, apóstolos. Então A, o pi, o O, micro, né? O S, o sigma, no meio da palavra ele vem com essa forma, no final ele vem com essa forma, tá vendo? Ele tem duas desenhos. O T, o O, o L, o O e o S, né? O sigma. Então o S pode causar uma confusãozinha, porque aqui, ó, apóstolos, tá? Então é assim que se pronuncia apóstolo. No grego é apóstolos. E aproveitando que a gente está separando as sílabas e já vai treinando a leitura. Confere? Quando a consoante está posta entre duas vogais, ela é colocada junto à vogal da frente, da próxima, formando uma sílaba, tá? Veja nesse vocábulo aqui, ó. Adelfos, adelfos. Então aqui temos o A, o delta, né? Delta, o epsilon, né? O lambda, né? Que é o L, o Φ, O e o ômicron, né? E o sigma. Então, Adelfos, tá? Adelfos é irmão, né? Irmão, que é a tradução aí de Adelfos. Aqui a separação das sílabas e mostrar para vocês que quando tem uma consoante entre duas vogais, a consoante é sempre colocada com a vogal posterior, da frente, tá? Com a próxima sílaba. Tem algumas exceções dessa regra, tá? Palavras compostas, por exemplo, né? Que
no grego tem algumas, né, não obedece a esse critério, tá? Como aqui, ó, Synedrion, tá? Então, em Synedrion, às vezes, ó, tá vendo? Então, no caso, aquela regra cai por terra nesse caso aqui, mas porque isso é uma palavra composta, tá? Sinédrio, né? Existem casos em que 2 ou 3 consoantes vão formar sílabos junto à vogal seguinte, tá? Que também é raro. Isso acontece quando a palavra grega inicia com um desses números de consoantes, né? Vai ter alguns exemplos aqui. Isso são regrinhas gramaticais do grego, que eu acho que, né, é só para vocês conhecerem aqui. O mais importante é vocês saberem o que tem, né? O que tem. Por isso que eu estou dando aqui uma pinceladinha geral, porque o objetivo é você conseguir ler, né, as palavras e fazer a transliteração, tá? Bom, vamos para os sinais, né? Sinais diacríticos, tá? O nosso idioma, né? O diacrítico diz sinais gráficos, tá? Então, quais são os sinais gráficos? Acento, né? Acento agudo, acento grave, no grego usa muito, acento circunflexo, né? O trema, o apóstrofo e o til, né? No grego usa bastante isso aqui. No português tem uns que nem usa mais, como o trema, por exemplo, tá? São utilizados para distinguir, né, a modulação das vogais ou a pronúncia de certas palavras, né? Que é o mesmo caso do português, né? Usa para isso, né? Todas as palavras gregas têm algum diacrítico, né? Traços adicionais, modificadores, moduladores, acentos, aspirações e etc, etc, tá? Tem vários sinais que são utilizados no grego aí, tá? Com relação a acentos, no grego temos 3 acentos, tá? O acento agudo e o acento grave, tá? E também o circunflexo, tá? Que tem 2 ou 3 formas aí, tá? O agudo, né, normal, né? O grave, esse seria parecido com a nossa crase, né? O agudo para frente, a crase, o grave para trás, tá? E eles são muito úteis porque vai definir como é que nós vamos pronunciar aquela determinada palavra, ok? Exemplo, né? No acento agudo, né? Aqui nós temos a palavra polis, e ômicron, lambda, né? O i aqui, no caso, polis, né? Cidade. Vocês viram que ele foi colocado o acento aqui, ó. Porque mesmo o ômicron, né, tem palavra que é mais é mais forte, outra é mais fraco, porque por isso que no grego tem essas modulações, tá? Um mais breve, mais longo, mais grave, mais agudo, tudo, tá? Então mesmo dentro da mesma possibilidade, né, colocando dessa forma, ainda tem variação, ok? E aqui, ó, Nical, né? Nical, então não é Nical, é Nical. Então ele tem um acento aqui mais ou menos parecido com o que acontece no português, tá? O mesmo acontece com o grave, que é ao contrário, vejo o acento agudo como o nosso, e o grave, né, é o contrário, tá? E o circunflexo, né, no caso, a palavra que foi dada como exemplo aqui é interessante, né? O I, O, né? O I, E, desculpe, não, I, E, sous, é Jesus, tá vendo? I, E, sous. Veja que não tem o J no grego, né? Então, aqui, ó, foi utilizado o iota, tá? O iota, o I, não o Y, né? Foi usado o iota aqui, tá? Iesous, que é Jesus, né? Mas essa palavra foi usada só para mostrar o circunflexo aqui, né? Nesse caso aqui é a forma, né, da pronúncia só, ok? Aspirações. As aspirações também são importantes, né? Porque ela vai dar algumas diferenças em alguns casos.
Tem aspiração que ela é colocada na palavra e ela não altera a palavra em nada na leitura, né? Só na visualização. E tem outras que já faz uma diferença muito grande. Por isso eu vou dar só o exemplo dos que muda aqui. Aspirações, então, não são acentos, tá? As aspirações são chamadas também no grego, por alguns gramáticos, de espíritos, né? Eu já vi alguns gramáticos grego chamando isso aí de espírito, essas aspirações aí. Então, toda palavra começada com uma vogal ou com um ditongo, né? Recebe uma aspiração, né? O ditongo são duas vogais juntas, né? Então, toda palavra que começa com uma vogal ou com um ditongo, ela recebe uma aspiração ou grave, tá? Ou aguda, né? Uma aspiração áspera, né? Ou branda, né? No caso, tá? É diferente dos acentos lá. É áspera ou branda. Quando o texto for escrito em letras maiúsculas, a aspiração é colocada antes da vogal. Quando é em letras minúsculas, é colocada em cima da vogal. Ok? No caso dos ditongos, né, a aspiração é colocada sobre a segunda vogal. Quando for duas vogais, que inicia a palavra, a segunda vogal é que recebe a aspiração. Mas a leitura, né, vai continuar sendo a mesma. Né? Temos dois tipos de aspiração. A branda e a áspera, né? A forte e a fraca. Tá? A branda é o apóstrofo no fechamento, né? No fechamento. A áspera é o apóstrofo na abertura, como se eu estivesse abrindo e fechando aspas, tá? Então a que fecha, tá? É a branda. A que abre é a forte, tá? É a áspera. Tá? Então a branda nunca altera a palavra, mas aparece lá. Então você vê um texto escrito em grego, você vai ver aquele monte de marcação lá que não faz muita diferença, porque não altera, né? Essa branda, por exemplo, podia, né, nem colocar, tá? Mas no grego tem essa regrinha, tá? A áspera já altera a pronúncia, tá? E também a transliteração, porque se alterou a pronúncia, a transliteração muda um pouquinho, tá? A aspiração áspera indica que a pronúncia da palavra vai se iniciar com o H. A gente translitera para o H porque tem aquela raspa, né? Aquela posição do H como no inglês, tá? Como no inglês, no português nem é, né? É como se fosse falar happy em inglês. Você coloca o H e você tem que rapar o ap, né? Em vez de ap, você vai ler happy, né? Ou ele vira um R mais ou menos, tá? Então é mais ou menos aquilo que acontece, né? Todas as palavras que se inicia com o ro, a letra R do português, né? Ou com o Y, que em alguns casos é Y, né? Que ele é Y e é Y, tá? Também recebe a aspiração áspera, tá? A aspiração branda em palavras iniciadas por letras maiúsculas ou minúsculas. Olha o caso de irmão que eu tinha mostrado no exemplo aí em cima. Adelphos. Adelphos, tá? Então nós temos ali, começando com maiúsculo, olha lá que tem o alfa, né, o A, e a aspiração vem antes do A, tá? Veja que ela é uma aspiração branda, né? Adelphos, tá? Se pronuncia Adelphos normal. Quando for letra minúscula, ela vem em cima da letra. Olha o outro alfa minúsculo, ele vem em cima. No alfa maiúsculo, ele vem do lado, tá? Essa aspiração aí, que é a branda, ela não altera a pronúncia da palavra e nem a sua transliteração, tá? A aspiração áspera, tá? Aspiração áspera, né? Também colocada aqui com letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então temos ragulhos, tá? Nesse caso aqui, o A, ele vira Ra, por causa daquela aspiraçãozinha lá. Veja, antes do A maiúsculo tem uma aspiraçãozinha fechando. Essa é a brava, é a forte. Então ele não é mais A, ele é Ra, é mais forte, tá? Isso é o espírito, tá? É a aspiração que chama no grego, tá? E ali o gama, né? O gama, o e o sigma, né? Ragulhos, tá?
que é santo, né? A transliteração muda também, porque aí eu tenho que pôr um H antes, né? Lá não tem H na palavra, tá vendo? Mas por causa da aspiração aí, eu coloco um H lá para dizer que ela tá na transliteração, para me entender no português que eu tenho que ler como leio o H em inglês, ok? A maioria das gramáticas usa esse esquema aí do H do inglês, tá bom? Lá, de vez em quando, você vai ver um que coloca um R no lugar do H, mas ragulhos, vai ficar a mesma coisa, só que, né, o entendimento vai ficar mais difícil, porque você não tem a letra correspondente ali, tá? A aspiração em ditongos, né? Foi vista aí anteriormente que nos ditongos a aspiração é colocada sobre a segunda vogal, né? Não na primeira, né? Percebe ali que o Y é uma consoante, uma vogal, tá? E olha lá, no mesmo caso ali, né? No minúsculo, tá? Nós temos no maiúsculo e no minúsculo aqui. E a aspiração é colocada aqui, ó. Tá vendo? Né? Então, a pronúncia é ruios, ruios, né? É como se tivesse o H aqui, ruios, filho, tá? E é áspero, né? A aspiração em palavras iniciada com Y, tá? Com Y e com ro, né? Já foi falado. Nesses casos, nós sempre usamos a aspiração áspera, né? Tá vendo? Então, aqui, hipócrites. Hipócrites, que é hipócrita, tá? Veja que é uma palavra singular, mas aparece com S aqui, como eu disse para vocês lá atrás, tá? Não se esqueça de colocar aqui o áspero, né? Tem aspiração áspera lá, ó, tá? Então é hipócritas, hipócritas, né? Tem o H do áspero aqui. Se fosse o português, a gente ia ler hipócritas, né? Porque o H não vai mudar nada no português, na pronúncia, né? Só muda na escrita. Já no grego muda, é hipócritas, tá? Tem o áspero aí, tá? Todas as palavras iniciadas com o recebe essa aspiração também, tá? Nesses casos, na transliteração, né, coloca-se o H depois do R, né? No caso, na transliteração, olha ali, rema, a palavra rema, tá? Então, nós temos o ro, o eta, o mi, opa, desculpem, e o alfa, né? Rema. Para transliterar, em vez de colocar o H antes, a gente coloca depois, tá? Veja que tem uma aspiração áspera lá. Ele é áspero, né? As palavras começadas com ele sempre tem isso, né? E aí vira o rema do jeito que vocês estão vendo aqui. Por isso que tem aquele Hzinho ali na transliteração do rema nos livros que vocês vão localizar por aí. Ok? Uns dados aqui para aumentar o conhecimento. Vamos para a pontuação, tá? Assim como em português, o grego também possui expressões e também sinais gráficos que são usados no texto, tá? Isso tudo com o intuito de aproximar ao máximo, né, a forma escrita, né, do idioma falado, né? Os sinais são para isso, a pontuação também, né? Tanto os sinais diacríticos como essa pontuação. Portanto, os sinais e as expressões são usados para destacar pausas no texto, né? Entonação, perguntas, né? Interrogação, por exemplo, final de frase, para ver onde terminou aquela frase, começa outro, e por aí vai. E do mesmo modo que em português, tá? No grego funciona igual. Só os símbolos que mudam um pouquinho também, mas mudam, tá? Aqui temos os exemplos, né? São as expressões e sinais gráficos do grego e os seus equivalentes em português, tá? Temos o ponto final, que é exatamente o mesmo que no português, tá? Tem a mesma finalidade e a mesma aparência. A vírgula também tem uma função equivalente à função da vírgula em português. Já o ponto e vírgula, aí já muda, né? O ponto e vírgula na língua grega equivale ao nosso ponto de interrogação. Então, quando eu faço uma pergunta em grego,
eu coloco ponto e vírgula, tá? O ponto em cima, a vírgula embaixo, né? Não sequencialmente, tá? No português seria o ponto de interrogação. No grego não temos esse ponto de interrogação, é utilizado o ponto e vírgula, tá? Dois pontos, né? Ou o ponto e vírgula do português, então são representados no grego por um ponto colocado ao lado na parte superior. Em vez daquele ponto final na linha embaixo, ele é colocado um pouquinho acima. Ele significa dois pontos ou ponto e vírgula, tá? Os dois são o mesmo sinal no grego, tá? E é usado um pontinho só. Um pontinho alto. Pontinho alto é dois pontos, então, tá? Pontinho baixo é ponto final, tá? Dois pontos ou ponto e vírgula, se for o caso. Geralmente, o ponto de exclamação, invocação na língua grega, é representado pelo quinto caso grego, que é chamado de vocativo, tá? A gente vai ver nos casos lá. As aspas, né? Não tem um sinal gráfico para representar as aspas como temos em português, né? Nós temos os dois apóstrofos juntos, vira aspa para abrir e fechar no português, né? No grego não tem esse sinal, tá? Então é usado uma palavra para isso no grego. Atenção, no grego se usa uma palavra para abrir aspas, tá? Aspas em grego é assinalado pela palavra oti, tá? Para abrir e fechar, tá? Quando a palavra oti é colocada antes de uma palavra, iniciada por uma letra maiúscula, ela tem a função de aspa e deve ser traduzida como aspa, tá? Então, quando aparecer isso aí, vocês já sabem que é aspa. Não tem o sinal gráfico, mas é essa palavra usada no lugar. Então, ficou mais ou menos assim, tá? Olha lá, o ponto final igual ao nosso ponto final. A vírgula igual a nossa vírgula. O dois pontos é representado no grego por aquele ponto alto, ali entre parênteses, tá? Interrogação, no grego usamos ponto e vírgula. Aspas, no grego usamos a palavra oti, tá? E também coloca aspiração, todas as regras lá, tá? O acento, tá? O acento agudo e a aspiração branda, tá? Colocada nela ali também, tá? Por causa da regra, né? Ela começa com uma vogal e tudo, então é colocada daquele jeito ali, ok? Só para vocês saberem que tem que depois na hora de ler, vocês vão ver aquele monte de ponto, vai ver, mas o que é? E aí vocês sabem e conseguem fazer a leitura tranquilamente. Ok? Vamos terminar essa aula? Deus abençoe em nome de Jesus.